Ótima tarde, espetacular tarde. Muito obrigado por deixar eu entrar na sua casa, no seu serviço, no seu carro ou em qualquer lugar que você esteja me ouvindo e também me vendo através do portal RC1. Hoje, sexta-feira, dia 3 de janeiro de 2020. Peço licença nesta tarde para falar com você. Primeiro programa do ano de 2020. Espero que vocês tenham passado bem, que vocês tenham curtido em família, ou quem de repente passou a virada sozinho, que você possa ter curtido com você. Que você possa ter feito propósitos, né? Ter colocado metas, objetivos para este ano que se inicia. E no programa de hoje nós vamos falar sobre, sabe aquele ditado? No fundo é uma boa pessoa. Vamos refletir sobre esse ditado. No fundo é uma boa pessoa. Precisamos entender como que funciona isso e quais são as armadilhas que a gente pode cair quando a gente fica se orientando apenas e tão somente a partir desta frase. Mas antes da gente entrar então no tema, tem uma frase que diz assim: não se engane. Às vezes você acha que tem muitos amigos, mas na verdade você só conhece muita gente. Não se engane. Às vezes você acha que tem muitos amigos, mas na verdade você só conhece muita gente. E não é assim? Hoje, principalmente hoje com essa questão das redes sociais, às vezes as pessoas acham que elas têm muitos amigos. Aliás, gabam-se em dizer: eu tenho 3.000 amigos no Facebook. Não, 3.000 amigos não, né? Aliás, muitas daquelas pessoas que estão lá, quando te veem na rua, nem te cumprimentam. São apenas e tão somente pessoas que estão conectadas ao seu Facebook, conectadas à sua rede social, mas que não têm intimidade nenhuma com você. Isso eu acho que é óbvio. Agora, o problema também se dá quando, às vezes, a gente acha que a gente tem amizade com algumas pessoas, mas, na verdade, não é tanta amizade assim. É mais um coleguismo. Então, a gente precisa, muitas vezes, distinguir amizade de coleguismo. Colegas são aquelas pessoas que você sai junto, que você conversa, mas que você não tem confiança e intimidade suficiente para depositar, de repente, suas angústias, seus problemas e os seus segredos. Saiba distinguir isso, porque senão você vai se tornar uma pessoa totalmente frustrada, porque você vai esperar de um lugar que não pode te oferecer nada. Você vai esperar de uma pessoa que não pode corresponder àquilo de bom que você depositou nela. Então, tome muito cuidado com isso, saiba distinguir o que são amizades e o que são apenas pessoas que você conhece. Você conhece muita gente, mas não significa que você possa contar com todas essas pessoas com as quais você conhece. É ou não é? Talvez você conheça muita gente, mas na hora do aperto você vai poder contar com quantas pessoas de todas essas que você conhece. Então, quando a gente consegue ter esse tipo de raciocínio, quando a gente consegue ter consciência disso, a gente se frustra menos. E criar menos expectativas é o segredo para a gente ter uma vida mais feliz. Quanto menos expectativas, menos frustrações. Quanto menos frustrações, mais a chance de desenvolvermos uma vida equilibrada e feliz. E deixa eu falar para você, lá de Patrícia Decorações, onde você encontra toda a linha de cama, mesa, banho, sempre muitas novidades, promoções, as opções nos travesseiros, nas almofadas.
Tem também as opções nos cobre-leitos, nos guardanapos, guardanapos para bordar, saias para cama box, os tapetes, tapetes para meio de sala, tapetes bem-vindo, capachos, passadeiras, passadeira soft por metro. Você encontra lá em Patrícia Decorações. E claro, as cortinas sob medida. Então a Patrícia vai na sua casa, tira as medidas para você, leva o mostruário, te explica certinho. Persianas horizontal, vertical, cortinas prontas, seja para sua sala, seu quarto, sua cozinha, quarto do seu filho, da sua filha, você encontra lá em Patrícia Decorações. Na rua 15 de novembro, número 915, no centro. O telefone é o 3652-4397 ou pelo WhatsApp 981 16 6859. Estamos de volta. A você que nos acompanha através das ondas da Rádio Cultura, você que nos acompanha através do portal RC1 e você que nos acompanha através do YouTube, seja sempre muito bem-vindo. Hoje, dia 3 de janeiro de 2020, eu quero refletir aqui com vocês sobre aquele ditado que a gente costuma dizer: no fundo, ele é uma boa pessoa. No fundo, ela é uma boa pessoa. Então, vamos prestar muita atenção e vamos prestar atenção nas armadilhas que isso pode nos causar. E para isso, eu trouxe aqui uma frase. Eu não sei quem é o autor desta frase. Eu vi esta frase na internet e não tinha o autor, senão eu daria os créditos com certeza. A frase diz assim: eu não caio mais nesse papo de no fundo é uma boa pessoa. Ninguém está tentando descobrir petróleo em você para cavar até o pré-sal. Tem que ser bom é no raso mesmo, na beirinha, onde a gente molha os pés. No fundo, a gente deixa a maldade, o egoísmo, a falta de compaixão. O que é bom, a gente deve deixar emergir. Para pensar. Se uma pessoa é boa, você percebe logo de cara que ela é boa. Porque lá no fundo, a gente tem que deixar exatamente as coisas que não são boas e não as coisas boas. No fundo, a gente tem que ir jogando as coisas ruins. A falta de compreensão, o egoísmo, o orgulho, a inveja. A gente tem que deixar lá no fundo. Ah, André, mas a gente tem que eliminar. O ideal seria eliminar. Mas se você parar para pensar,
Nós não somos perfeitos. Vez ou outra, o que está lá no fundo vai emergir. Vez ou outra, nós vamos sentir inveja. Entende? Vez ou outra você vai, gente. Você vai às vezes ver uma pessoa e não aquela inveja no sentido de eu quero destruir a pessoa, eu quero o que é dela. Mas você vai invejar no sentido de, puxa vida, olha, ela conquistou tudo isso, né? Eu que trabalhei muito mais que ela, não conquistei. Às vezes vem esse tipo de pensamento. Somos humanos. Vez ou outra vai vir a falta de compreensão. Ou seja, a gente não vai conseguir compreender todos sempre. Muitas vezes nós pecaremos e falharemos justamente pela falta de compreensão, e isso vai acontecer. Então, nesse sentido, a gente tem que deixar essas coisas cada vez mais no fundo, e a gente tem que fazer emergir cada vez mais as coisas boas. A nossa capacidade de ir ao encontro do outro, a nossa capacidade de estender a mão, a nossa capacidade de ouvir. Isso a gente tem que fazer. Então, essa tem que ser a primeira coisa que a pessoa toma contato com a gente. A primeira coisa que a pessoa toma contato com a gente tem que ser com essas coisas boas. Quem é bom mostra que é bom. Agora, geralmente, quando a gente diz, no fundo, é uma pessoa boa, significa que a gente já viu tudo de errado dessa pessoa. Tudo que era coisa ruim, a pessoa está fazendo pra gente. Só que a gente quer continuar ao lado dela, e como a gente quer continuar ao lado dela, a gente diz, no fundo é uma pessoa boa. Então eu vou continuar sofrendo todas as coisas que a pessoa está me fazendo, eu vou continuar aqui, né, recebendo tudo isso que a pessoa está projetando em mim, tudo isso, essas atitudes que a pessoa tem em relação a mim, eu vou continuar aqui, porque no fundo ela é uma pessoa boa. Olha, eu não sei. Eu quero que vocês pensem comigo. Eu não sei se isso é bondade, o fato de eu permanecer ao lado de alguém que continua me fazendo mal. Então, eu não sei se isso é bondade, se isso é altruísmo, ou seja, né, eu me importo com a outra pessoa, então eu vou permanecer aqui, mesmo ela me tratando mal, mesmo ela me humilhando, mesmo ela fazendo tudo o que está fazendo comigo, eu vou continuar aqui ao lado dela. E aqui eu estou falando de pessoas normais, hein? Aqui eu não estou falando daquela pessoa, né, do seu pai, da sua mãe, que está com Alzheimer, e o Alzheimer faz com que a pessoa fique violenta, com que a pessoa fique agressiva. Pelo amor de Deus, não é disso que eu estou falando. Aqui eu estou falando de pessoas que estão no seu estado físico e mental perfeitos. Mas ela nos trata mal, ela nos maltrata psicologicamente, ela acaba com a gente, ela destrói nossa autoestima, ela corrói o nosso amor próprio e a gente decide permanecer ao lado dela, porque no fundo ela é uma pessoa boa. E parece que você se sente responsável pela pessoa. Parece que se você deixar a pessoa, ela vai se perder na vida. Então você assume o papel de mãe, assume o papel de pai daquela pessoa. Como se você fosse, então, o responsável, a responsável por ela. Ai, porque se eu deixar o meu marido, ele vai virar mendigo na vida. Mas virar mendigo é responsabilidade dele ou sua? Se ele vai virar mendigo, a escolha vai ser dele ou você escolheu por ele?
Cada um tem que ser responsável pelas suas escolhas. Porque se eu abandonar meu marido, não sei o que ele vai fazer da vida. Bom, e ele é um homem bom para você? Você não quer abandoná-lo porque ele é um homem bom? Não, pelo amor de Deus, ele é horroroso. Não me dá uma palavra de carinho, não me dá uma palavra de afeto. Nenhum obrigado falo, eu faço tudo por esse homem. Faço tudo por ele. Tá. E ele só te faz mal? Só. Só sabe gritar, só sabe pisar em mim, não me reconhece, não tem uma atitude de carinho. Os gestos dele em relação a mim são os piores possíveis. Tá. E aí você justifica que ficar ao lado dele é porque no fundo ele é uma pessoa boa. É isso que eu estou querendo dizer. Para e pensa. Isso é bondade ou é, na verdade, anulação? Será que eu estou ao lado dessa pessoa porque eu sou uma pessoa tão bondosa ou é porque, na verdade, eu estou me anulando diante da outra pessoa? A outra pessoa faz o que quer e eu continuo ali. Ela pisa, e eu continuo ali. Então, isso é uma pergunta que eu gostaria que vocês parassem para pensar. É bondade ou é anulação? Porque às vezes a gente confunde bondade com anulação. A gente deixa de ser quem a gente é para viver a vida de uma outra pessoa. A gente se abandona. Então precisa tomar muito cuidado com isso. É o abandono de si. Eu me abandonei. Eu me deixei. É aquele momento em que você se olha no espelho e você não se reconhece mais. Escuta, quem sou eu? Como que eu fui deixar chegar nesse ponto? Não é o tipo de questionamento que as pessoas fazem? Gente, como que eu fui deixar chegar nesse ponto? Quando chega nesse ponto extremo, você pode ter certeza. Não chegou nesse ponto extremo de uma hora para outra. Chegou nesse ponto extremo pela junção de vários outros pequenos pontos. Uma situação hoje aqui, outra situação hoje ali, outra situação assim, outra situação assado. São várias situações que juntas, somadas, fazem com que você chegue naquele grau extremo. Certo? Vamos ler comentários aqui então no YouTube. A Elisângela Souza, a Paula Valadão, a Ana Paula Ribeiro, a Adriana Dias, a Solange Cardoso. Boa tarde, meu terapeuta. Te desejo o melhor ano da sua vida de 2020. Minha querida, muito obrigado. A você também. A Thelma Almeida, a Zami Souza, a Cristiane Rodrigues, Anita Pereira, Andréia Rezende, a Maria do Socorro Campelo, a Edmilda Uchoa, o Benfati. Olá, seu lindo. Acho que não importa ser uma pessoa boa no fundo, se no raso a pessoa só faz besteira. E também acho que se a pessoa for boa de verdade, isso ficará nítido e não nas entrelinhas. Boa! Benfati captou totalmente a mensagem, hein? Hein, Benfati? Safadão. É exatamente isso. Acho que não importa ser uma pessoa boa no fundo, se no raso a pessoa só faz besteira. Quer dizer, aqui, né? Quer dizer, eu só vou achar a bondade da pessoa lá no quinto dos infernos.
Então, tem todo aqui no raso, na beirada. E é a beirada que chega até nós, né? As águas da margem que chegam até nós. E essas águas da margem, do raso, são sempre coisas ruins. A Fá deve ser nascimento, né? Oi, amado do meu coração. Oi, minha querida. A Luciana Quirino. A Anita Pereira. Obrigada por vir insistentemente nos falar. Recair, ainda que em outra experiência, com outra pessoa, pode ser fácil. Não entendi. Talvez você estivesse respondendo algum comentário, né? Não sei. O David Brito, a Gláucia Érica. Boa tarde, querido. Obrigada por compartilhar sua sabedoria. Que Jesus te abençoe. Amém, minha querida. Muitas bênçãos a nós todos. A Jussara Pires. Boa tarde, mestre. Boa tarde, Jussara. Beijo para você. Desce só mais um pouquinho, Manu, faz favor. A Eliane Oliveira, a Ingrid Marise, a Jussara, não se deve importar com quem trata mal, isso é nocivo demais. Por isso que a gente tem que procurar se afastar de tudo aquilo que é nocivo. Igual no nosso dia a dia, né? A gente não vai ficar próximo de alguma coisa que seja nociva para a gente. Então, algum objeto que esteja emitindo radiação, por exemplo. Você não vai ficar próximo daquele objeto que emite radiação e que isso vai ser nocivo para a sua saúde. Agora, muitas vezes, a pessoa, emocionalmente, ela é nociva para nós. Ela só traz uma carga emocional muito grande. Só que a gente permanece ao lado daquele Césio. Como que era o Césio da... Césio... Tinha um número, né? Esqueci agora. Quer dizer, cara, não vamos ficar ao lado dessa pessoa. Ela é nociva, ela é radioativa. A gente sempre consegue detectar pessoas que não nos fazem bem. Só que não basta detectar, a gente tem que agir. André, mas tem determinadas pessoas que são nocivas, mas não tem como eu me afastar delas. Num ambiente de trabalho, pessoas da família, não tem como eu me afastar delas. Ok, concordo com você. Existem situações que a gente não vai conseguir se afastar mesmo. Só que a gente pode começar a usar os filtros. A gente tem que colocar o filtro. Um químico, por exemplo, ele mexe com materiais radioativos, mexe com substâncias nocivas, mas ele usa toda uma roupa de proteção, ele usa máscaras. A máscara tem todo aquele filtro. Nós precisamos ter os filtros diante das pessoas radioativas. A gente precisa criar os mecanismos de proteção para que então a radioatividade dela não nos atinja. Capite? A Solange Cardoso. André, sou grata a Deus por sua vida. Tinha muito medo de ficar sozinha, me sujeitava a coisas que só me anulava, muito triste. Assistindo seus vídeos, aprendi a me amar, tudo mudou a cada dia. Beijos. Minha querida, muito obrigado. Fico muito feliz por, de alguma forma, ter ajudado, ter contribuído, né, com essa sua melhora. Fico muito feliz mesmo. A Van TT. Van TT. André, amo você. Minha querida, muito obrigado. Beijo para você. A Luísa Camelo. André, meu querido, você tem me ajudado muito. Feliz ano novo. Feliz ano novo. A Anita Pereira. E quando a pessoa não faz mal, mas não faz bem também? Não faz mal, mas não se dá. O tempo passa e o relacionamento não evolui. O relacionamento não evolui de cama, banho, mesa e até breve.
Bom, minha querida, então significa que a coisa está estagnada, né? Tipo, eu tô por tá. Eu tô com você por tá. Sabe aquela coisa? Como você tá? Tô indo. E aí, como tá? Vamos levando. Não tem um monte de gente assim? No dia a dia das pessoas. Como você... vamos indo, né? Vamos ver no que vai dar. Ai, pelo amor de Deus, acorda bem. E tem gente que é assim no relacionamento também. Não é? A coisa não evolui. Fica sempre naquilo ali. Né? A pessoa não me faz bem, mas também não me faz mal. Então quer dizer, aquela coisa morna. Eu não sirvo para coisa morna não, bem. Não sirvo. Eu quero coisa fervendo. Oh, delícia, né? Hein? Fervendo, pururucando o couro. Você está entendendo? Tem que ter, bem, tem que ter coisa. Agora tá assim, não vai. Aquela coisa... Não vai rolar. Então, ou senta e conversa, escuta o que está acontecendo, o que nós somos. Nós somos namorado, mas nós estamos vivendo mais como amigo, parece que, tipo, o que está acontecendo? Hein? Vamos conversar, vamos... Né? Eu acho que antes de tomar medidas extremas, a gente tem que sempre partir pelo diálogo. Tá, vamos partir para o diálogo. Tá, ok. Conversou. Não deu certo? Não dá. Continua naquela mesmice, continua naquela coisa choca, aquela coisa xoxa. Ficar comendo chuchu todo dia, não bem. Aquele chuchu insosso, não tem gosto nenhum. Joga uma pimentinha no chuchu para ver se dá gosto. Continua lá aguado. Então, opa, é assim que eu quero conduzir minha vida? Nessa coisa aguada. Você está entendendo? É assim que eu quero viver minha vida? Ou a minha vida foi para que, sabe, eu dê sabor, para que a gente esteja bem, para que as coisas aconteçam. Lógico, problemas vão acontecer. Agora, se eu achar que, porque problemas vão acontecer, que eu tenho que me contentar com o básico do básico, do básico, do básico, do básico, complicado, né? A Carla Cris, boa tarde, André, feliz 2020. Coloquei um ponto final em uma relação que me fazia mal, porém às vezes sinto vontade de stalkear. Tem alguma dica para parar de stalkear? Minha querida, você continua... Para quem às vezes não conhece essa linguagem, stalkear é você ficar lá atrás do que a pessoa está fazendo, ficar fuçando, investigando a vida dela. Ou seja, fica lá olhando o Facebook, se saiu, se não saiu, onde foi o final de semana, o que fez, o que não fez. Fica stalkeando o Instagram, fica lá olhando, né, as fotos, com quem tirou foto, com quem não tirou foto, se mudou o status, se não mudou. O WhatsApp, fica vendo se está online, se não está online, que hora que ficou online, que hora que a última visualização. Ai, pelo amor de Deus, credo. Isso não faz bem. A relação já me fazia mal, certo? Então eu já tomei consciência. A relação me faz mal. Se eu já tomei consciência que a relação me faz mal e eu coloquei um ponto final, se eu coloquei um ponto final devido à relação me fazer mal, então quer dizer, eu já cheguei numa conclusão. Eu finalizei porque a relação me faz mal. Então agora tem que ter uma análise racional. Eu quero voltar para aquilo que me faz mal? Racionalmente falando, qual seria a resposta de 99,9% da humanidade diante de uma pergunta dessa? Se você chegou à conclusão de que algo te faz mal, você colocou o fim, você gostaria de voltar para aquilo que te faz mal? 99,9% da população responderia: não, eu não quero voltar para aquela situação que me fez mal. Basta você lembrar algum aspecto da sua vida. Pega alguma fase da sua vida que você sofreu, que não foi legal, seja a sua adolescência, seja a sua infância. Pega uma fase daquela. Você superou já aquela fase.
Mas se chegasse um cientista e falasse para você, eu tenho uma máquina do tempo, você quer voltar lá naquela situação? Você viraria para o cientista e falaria o quê? Tá louco? Imagina, Deus me livre voltar naquela situação, sofri lá, Deus me livre. Esse é o raciocínio que a gente tem que ter para parar de stalkear. Por que eu vou ficar olhando para uma pessoa que só me fez mal? Se eu estou olhando para uma pessoa que me fez mal, eu vou estar armando a minha própria armadilha, onde eu serei preso depois, hein? Por quê? Porque eu fico olhando. Amanhã a pessoa aparece lá de mãos dadas com alguém, aparece colocando declaraçõezinhas. Aí vai mexer com o quê? Com o meu ego. A hora que mexe com o meu ego, eu vou querer mandar mensagem, eu vou querer tirar satisfação. Ou seja, eu vou mostrar para a pessoa que eu ainda quero, tô afim dela. Ela me fez tão mal e eu mostro para ela que eu quero voltar com ela porque eu tô me deixando levar pelo ego. Aí, ó, se ferra. Porque aí a pessoa pega, começa a fazer joguinho com você, amanhã volta, aí você acha que tá apaixonada, ai meu Deus do céu, é o homem da minha vida, descobri agora, o homem da sua vida, porcaria nenhuma. É por causa do ego. É porque você viu que agora está saindo com outra e agora aquela sensação de posse que a gente tem, isso aí se manifesta no desejo de então agora voltar com a pessoa. Olha que coincidência, justamente no momento que a pessoa aparece com outra, agora eu acho que, nossa, é o amor da minha vida, descobri isso agora. Justamente no momento que a pessoa pegou outra. Olha que coincidência. Está vendo como é ego? Só que a gente fica brincando com essas coisas. Eu fico stalkeando, amanhã a pessoa vai estar com alguém, não vai ser legal e só vai dar merda. Escreve o que eu estou falando. Diante de todo esse quadro, se isso não for suficiente para você não parar de stalkear, então eu não sei o que vai ser. Tá todo o quadro estampado aqui na sua cara. Agora, se você continuar stalkeando, é porque você está armando a arapuca onde você vai ser prisioneira. Nós mesmos, muitas vezes, armamos a arapuca onde nós vamos cair. Fica esperto com isso. A Janice Souza, me ajude a esquecer essa pessoa que não quer nem minha amizade. Me ajude. Só me faz mal. Já cortei todos os vínculos, mas não sai da minha cabeça. Tá, a pessoa só te faz mal. E você continua pensando nela ainda? Ah, minha querida, pelo amor de Deus, desencana. Isso é obsessão. A gente fica obcecado, e muitas vezes a gente fica obcecado por uma pessoa porque a gente acha que o fato da pessoa nos querer vai garantir o nosso valor. Ninguém tem que querer a gente para a gente ter valor. Então quebra com essa obsessão. Eu não tenho que ficar ali dedicando toda a minha energia, minha força. Então meu pensamento fica 24 horas pensando na pessoa porque agora eu estou obcecado por ela, porque eu imagino que se ela me quiser, então eu vou me sentir bem. Meu bem, ela já falou que não quer nem minha amizade, então dane-se. Ah, agora eu vou focar em mim. No que eu vou fazer, como eu vou viver, como eu quero edificar minha vida. Não ficar focado numa pessoa que não me quer, que não quer nem a minha amizade comigo e a minha cabeça vai ficar ainda grudada nisso. Não, manda caçar sapo. Não. O Rafael Barros, boa tarde pessoal, boa tarde André, boa tarde Rafael. A Jussara Pires, desce só mais um pouquinho, Manu, tem uma mensagem aí do Rafael. Hoje sua voz tá saindo... Ah, agora que eu me toquei quem que é o Rafael. Rafael, desculpa, é que a fotinho aqui fica muito pequena. Muito pequena.
Agora eu me toquei por causa desse seu comentário. Hoje sua voz está saindo da parte da frente do carro mesmo, SB. É que o Rafael, ele, a namorada dele, a amiga dele, foram me encontrar lá em Salvador. E depois me levaram para comer pizza. E aí o Rafael falou uma coisa que eu achei muito engraçada, porque eu estava sentado no banco de trás do carro. E ele falou assim, num determinado momento, isso aqui tá estranho. E eu falei, o quê? Aí ele falou assim, tô acostumado a escutar a André aqui saindo daqui da frente, que era os alto-falantes do carro, né? Que ele vai ouvindo meus vídeos lá. Agora a André tá saindo de trás, porque eu estava sentado no banco de trás, né? Eu falei, mas agora é ao vivo, né? Agora que eu reconheci você, Rafael. E o SB é a gíria que eles usam entre eles lá para querer falar de strong babado. É um babado forte, meu bem. Strong babado, SB. Eu ainda falei para ele, não, isso aí é stronguíssimo, é um babado fortíssimo. Enfim, abraço para você, Rafael, tá? Para sua namorada, para sua amiga, para Cibele, enfim, um beijão para vocês aí em Salvador, tá bom? Gente, muito obrigado. Nosso programa chegou ao fim. Como toda sexta-feira, eu digo a você, curta, aproveite cada minuto, porque cada minuto que passa é um milagre que não se repete. Nosso programa chegou ao fim. Agradeço a você por sua atenção, por deixar eu entrar no seu lar, no seu ambiente de trabalho, no seu carro ou em qualquer lugar que você esteja me ouvindo e agora também me vendo. Afinal de contas, a Rádio Cultura é a rádio que todo mundo ouve e agora também a rádio que todo mundo vê. Beijo no coração, fique com Deus, muito obrigado, tchau, tchau, até segunda! Ótimo final de semana!